Pai do Senhor amado, a paz do Senhor amada, graças a Deus. Nesse momento, inicio o nosso discipulado manancial semanal, uma vez por semana. Eu quero, assim, ler com os amados irmãos Neemias, capítulo 1, o versículo 10 e o versículo 11. Ora, antes, precisamente, são os teus servos, o teu povo, amado, e que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Ah, Javé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei o meu pleito. Nessa época eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Bendito seja Deus. Querido, nesta oportunidade, eu quero assim dar um tema ao nosso discipulado. E o tema do nosso discipulado hoje é as declarações do copeiro Neemias. Aleluia. Os amados sabem a história, pois aqui o capítulo 1 de Neemias explica a história. Aonde estava Neemias? Neemias estava, no palácio, lá no exílio. Neemias ele era o copeiro e degustador de confiança do rei. Neemias era um homem, que trabalhava no palácio e era um homem de confiança. Ele era copeiro e degustador. Neemias tinha duas profissões no palácio. Ele era copeiro e era o degustador, e de grande responsabilidade, de grande confiança do rei, pois um degustador tem que ser, aquele homem ou aquela pessoa de confiança, Antes, o degustador, só para você ter uma ideia, ter um entendimento, é aquele que degusta, o alimento do rei, antes do rei alimentar, porque pode estar envenenado, aquele alimento, antes do rei alimentar, o degustador faz o teste para ver se a comida não é envenenada, porque se a comida estivesse envenenada, primeiro a morrer é o degustador, que degustou o alimento, e o rei é salvo. Olha, irmão, que confiança, que responsabilidade de Neemias, E fora isso, era aquele copeiro que servia, Bendito seja o nome do Senhor. Querido, também estamos aqui no final da oração de Neemias. Quem está na campanha, vai ouvir a ministração da oração de Neemias, Está na campanha de 21 dias de jejum e oração, a campanha que nós estamos fazendo de 21 dias. Quem está lá vai ouvir a mensagem, Mas você que é da Manancial, está ouvindo hoje o discipulado. Aqui é o final da oração, de Neemias, as suas declarações, perante o Senhor, Neemias declarando ao Senhor. E nós vamos assim a meditar, bendito seja Deus, nessas finais declarações aqui da oração de Neemias. Essas declarações, querido, edifica a nossa alma, edifica a sua alma, a sua vida, amém? Se você dá atenção e também você entender, não pode você entender se você não prestar atenção. Tem pessoas que não entendem a ministração por não prestar atenção na ministração, Tem pessoas que não prestam atenção, ele ouve, mas não presta atenção, Eu tenho assim sempre um costume comigo, quando eu ouço uma mensagem, eu ouço algo, eu vou procurar entender
aquilo que eu estou ouvindo, e isso é muito importante. Quando eu estou lendo também um texto, um trecho, um texto da Bíblia, eu procuro entender aquele texto e eu vou ali reler aquele texto, pesquisar até eu entender o texto. Isso é muito importante, amado. Isso é muito importante. Você deveria fazer assim também, né? Você deveria fazer assim também. Mas as pessoas hoje, amado, e não estão dando atenção que Deus fala, que Deus está instruindo. Tem pessoas, por isso que existem tantas pessoas fracas, desesperada, pessoa desanimada, pessoa que ouve o que Deus fala, mas não recebe para si, né, por falta de atenção, né? Eu quero aqui citar 4 pontos, né, nessa hora final de oração aqui do copeiro Neemias, né, 4 pontos importantes. O primeiro ponto importante, né, eu coloquei aqui o primeiro ponto, lembrando Deus do seu povo, né? Pode ver, querido, querida, que Neemias, aqui no finalzinho da sua oração, ele lembra a Deus do povo, né, que estava passando por tudo aquilo. Olha bem, irmão. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que lembrar a Deus do que eu estou passando, tenho que lembrar a Deus de alguém da minha família está passando? Sim, você tem que lembrar a Deus. Ué, pastor, mas será que Deus é esquecido? Deus não lembra? Deus lembra, né, irmãos? Claro que Deus lembra. Deus lembra sim. Quem disse que Deus não lembra? Deus lembra de tudo, mas Deus quer ouvir você lembrar. É isso que Deus quer. Deixa assim lembrar você de um texto na Bíblia, no Novo Testamento, aleluia, que Jesus ele chega a ter ele chega a ter o paralítico, né? Aquele paralítico que estava lá no tanque de Betesda, né? Ele ia ali todo ano para ver se era curado, e sempre chegava uma pessoa primeiro do que ele descia no tanque. Na hora que o anjo descia e movimentava as águas, ele descia no tanque e para descer no tanque, para poder tocar nas águas, lavar nas águas, para ser curado, ele nunca conseguia. Todo ano ele ia ali, ele era conduzido até o tanque de Betesda, e chegou num certo ano que Jesus compareceu lá naquele tanque de Betesda, né? E aquele paralítico estava lá no leito, né? Paralítico. Jesus se aproximou do paralítico e perguntou para o paralítico, conversando com o paralítico, perguntou para ele: tu queres ficação? Tu queres andar? Olha aí, querido. Tu queres andar? Tu acha que Jesus não sabia que aquele paralítico queria andar? Claro que Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir aquilo do paralítico. Às vezes a pessoa não quer andar. Muitas vezes a pessoa não quer ficar livre da paralisia, ué. Então, Jesus perguntou para ele: tu quer mesmo andar? Tá vendo, amado? Então, é importante você lembrar Deus de certa situação na sua vida, né? Isso é muito importante, isso é normal você lembrar Deus. Não é porque Deus esqueceu, porque Deus não esquece, mas você deve lembrar Ele, né? Então, nós vemos aqui no versículo, se você prestar atenção, como eu falei, é importante a sua atenção aqui no versículo 10. Você pode ver que Neemias está lembrando Deus de quem é o povo e o que o Senhor fez pelo esse povo. Aqui, ó. Pode ver aqui o versículo 10. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Olha, querido, que Neemias estava lembrando Deus aqui? Lembrando Deus que esse povo que estava ali era a semente de um povo que ele resgatou no Egito. Estava lembrando do Egito aqui, meu irmão. Oh, meu Deus do céu, irmão. O que estava acontecendo no exílio há muitos anos, muitos anos, que isso aí, que o povo, que a descendência daquele povo, os patriarcas daquele povo tinham saído do Egito. E aqui nós vemos que
Neemias lembrando para Deus que aquele povo ali, que estava ali, aquele povo que aconteceu tudo aquilo, era descendente daquele povo que foi resgatado com grande poder e com um braço forte. Se você examinar a Escritura, você vê Deus se revelando a Israel, na época que Israel estava no Egito, como braço forte. Aleluia. Quando o Senhor levantou Moisés para tirar o povo do Egito, como braço forte. Amém? Lembra disso? Se você ler Bíblia, você vai lembrar disso que eu estou falando. E veja aqui que na oração de Neemias lembrando isso, amado. Veja como é importante você lembrar a Deus da sua promessa, lembrar a Deus do que Deus fez. Deus quer ouvir isso de você. Deus quer ouvir isso de você, irmão, irmã. Para de incredulidade, para de ser incrédulo, meu irmão. Para de ser incrédulo. Até quando, meu irmão, minha irmã, tu vai ser incrédulo? Até quando tu vai ser incrédulo? Deus está falando contigo e tu não dá ouvido. Que incredulidade é essa, irmã? Que incredulidade é essa, irmão? Que incredulidade é essa? Tu fecha o coração, tu fecha a mente, tu blasfema, tu murmura. Até quando tu vai ficar nessa situação, meu amado? Tu não ouve a palavra, não, é? Tu não tem ouvido a palavra, não. Tu faz sempre o contrário. Se ajeita, meu irmão, se posiciona diante de Deus, em nome de Jesus. Então, aqui, meu amado, Neemias está lembrando Deus do seu amado povo. Bendito seja Deus. O segundo ponto aqui, ouça a oração dos teus servos, daquele que ama. Ouça a oração dos teus servos, daquele que ama. Irmãos, o ponto 2 aqui é muito importante. O que Neemias, aleluia, o que Neemias está falando aqui, ouça a oração dos teus servos, daqueles que amam. Vamos continuar aqui, Heleno, presta bem atenção, isso é muito importante para que esse ponto 2 possa, sim, lhe mostrar a importância que tem para você. Veja aqui que o versículo 11 ele fala: "A Javé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer em te amar com respeito ao teu nome." Tem dois pontos importantes aqui. O segundo ponto importante aqui, aleluia, ele pede a Deus, aleluia, ele roga a Deus para que Deus venha ouvir, né, o clamor, alcançar o clamor do humilde servo. Todo aquele que é humilde servo, todo aquele que está sendo humilde diante do Senhor, para que o Senhor venha ouvir a oração do humilde servo. Pode ver aqui, amado, aleluia. Ouça a oração do servo, daqueles que ama, dos teus humildes servos. Aleluia. Aleluia. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida, amado. Vê se a sua vida tem humildade. Olha para a sua, observa a sua vida. A sua vida tem humildade. Há humildade na sua vida, querido. Há humildade na sua vida, querido. Tem alguma humildade aí? Tem alguma humildade? Porque nós vimos aqui que Neemias fala para que o Senhor venha ouvir a oração do seu humilde servo. Neemias tem que ter convicção que ele é humilde ou não. Porque se Neemias não fosse uma pessoa humilde, Deus não ia ouvir a oração de Neemias. Por quê, pastor? Porque se Neemias não fosse uma pessoa humilde, então Deus não ia ouvir a oração dele, porque ele não era humilde. Você entende, irmão? Em situação que muitas vezes a pessoa se coloca diante de Deus, você orar ao Senhor, falar com o Senhor diretamente: Senhor, ouve a oração do humilde servo. Então,
Se você não for uma pessoa humilde, o Senhor vai ouvir tua oração? Claro que não, irmão. O Senhor não vai ouvir tua oração, pois tu não é humilde. E agora? Então, amado, tem que ter sabedoria ao orar na sua oração. Tem que ter sabedoria para orar, irmãos. Porque senão você se coloca numa situação que Deus não vai lhe ouvir, por causa que você está falando, está orando algo que não é verdadeiro. Aquilo que não é verdadeiro. É a mesma coisa você dizer assim, Deus, eu creio no Senhor. E na hora de uma necessidade, na hora de um acontecimento, você é o primeiro a se paralisar. Você é o primeiro a murmurar. Que forma de crer é esse, irmão? Você é um mentiroso, uma mentirosa. Se você dizer que é humilde e cego, e na hora vamos ver, você não é nada disso. Você dizer que tem fé, que você crê no Senhor Jesus, e na hora H, você, irmão, negar fogo, você não ser aquela pessoa. Então você se torna um mentiroso, uma mentirosa. Está cheio de crente mentiroso e mentirosa por aí, irmãos. Dizendo que é isso e não é aquilo, não tem nada com aquilo. Deus quer que nós sejamos verdadeiros para com Ele. Deus olha para nós e vê se há a verdade em nós. Se há a verdade, né, amado? Se há verdade em cada um de nós, se há verdade na vida do irmão. Então, isso é muito importante, nesse segundo ponto. No terceiro ponto, Neemias fala assim, lembra, Deus, do motivo de ouvir a oração dos teus servos. Outra coisa perigosa aqui, irmãos. Outra coisa perigosa aqui. Você tem motivo para Deus ouvir essa oração? Olha o perigo aqui. Olha o perigo, né? Neemias está orando, dizendo que Deus venha ouvir, né? Pois eles tinham motivo para Deus ouvir as vossas orações. E qual é o motivo? Nós vemos aqui Neemias falando qual seria o motivo. Pode ver que aqui na oração, Neemias declara qual é o motivo. Querido, isso é um perigo. E se não haver motivo para Deus ouvir a oração, Deus vai ouvir? Não vai ouvir. É outro perigo aqui, né, amado? Então, é uma coisa séria. Vamos continuar aqui para você entender. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito ao teu nome. Será que esse povo estava amando mesmo? Estava amando mesmo com respeito ao teu nome? Se esse povo estava no exílio por causa da desobediência. Meu Deus, isso é muito forte, querido. Se esse povo estava no exílio por causa de desobedecer. Você acha que esse povo, amado, tivesse o prazer de amar o Senhor e respeito pelo nome do Senhor, estava no cativo? Claro que não, irmão. Claro que não. Eu vejo aqui que Neemias aqui forçou muito. Forçou muito Neemias aqui. Ele forçou na sua oração. Porque se aquele povo, se Jerusalém foi queimada, se Jerusalém foi destruída, irmão, o inimigo foi lá e destruiu Jerusalém. E esse povo, muitos morreram. E o restante do povo estava no exílio. Se esse povo, querido, amasse a Deus e respeitasse o nome, tinha acontecido aquilo com Jerusalém? Esse povo estava no exílio? Claro que não, irmão. Então, eu vejo aqui que Neemias aqui, ele entrou numa área que ele não pensou. De dizer para Deus que aquele povo estava passando por aquilo, era o povo que amava e respeitava o nome do Senhor. Não era, irmão. Não, me desculpe que não era. Não era, porque estava passando por aquilo, porque eles pecaram, eles afastaram de Deus. Mas Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão. Deus é um Deus de misericórdia e compaixão. Deus não ouviu isso. Deus não ouviu isso aqui que Neemias falou. Porque senão Deus não tinha, né, respondido Neemias.
Mas Deus respondeu Neemias. Mesmo assim, Deus respondeu. Veja aí a grande misericórdia desse Deus. Se Deus fosse olhar, não olhasse pela sua misericórdia, nós não tínhamos direito de receber nada de Deus, por causa nós somos falhos. Nós somos falhos. O ser humano, ele é falho. Ele nunca faz o 100% para Deus. Ele nunca faz o 100%. Ele nunca agrada a Deus o 100%. Interessante, quando ele está agradando a Deus, chegando 100%, sempre Satanás faz alguma coisa para esta pessoa errar o caminho, para esta pessoa sair do caminho, para esta pessoa afastar do caminho, tomar outro rumo. Sempre Satanás faz isso, e esta pessoa, ela cede, né, a ouvir Satanás e desviar o caminho, sair do caminho certo. Aí está o perigo. O homem é muito falho. O homem, ele é dependente totalmente de Deus. Nós somos dependente totalmente de Deus. O quarto ponto para nós fechar, aleluia, o nosso discipulado, é o ponto 4. Bendito seja Deus. É o ponto 4. Então, você tem que ter motivo para lembrar Deus. Qual é o seu motivo? Então, o ponto 4 é: faz com que encontre compaixão nos olhos dos homens. Aqui Neemias está orando por ele. Amém, amado? Neemias está orando porque ele haveria de sair lá de Suzã, aonde ele trabalhava no palácio do rei em Suzã, lá no exílio, na Babilônia, lá na Pérsia. Ele tinha que sair de lá, ele ia fazer uma viagem, ele ia vir, né, até Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. O que acontece? E ele precisava falar com o rei. Ainda ele não ia falar com seu patrão, com seu senhor, que era o rei, né? O rei de Suzã da época, e ele precisava, né, ter uma resposta favorável para liberar ele, para ele vir, né, a Jerusalém reconstruir os muros. Então, ele, fim da sua oração, orando por ele, para que o Senhor viesse dar compaixão aos olhos dos homens. Eu quero aqui fechar esta ministração, em nome do Senhor Jesus, esse discipulado, em nome de Jesus, que essa oração é muito importante, irmãos. É muito importante, porque o coração do homem não tem compaixão alguma. E ele, se ele puder ferrar a vida de uma pessoa, ele ferra. Ele só puxa para o lado dele. Ele atrapalha a vida da outra pessoa para favorecer a vida dele. Isso é terrível na vida do homem, principalmente o nosso país, o Brasil. O nosso Brasil, né, Satanás tomou conta mesmo no coração do ser humano. O ser humano aqui, o brasileiro, sempre faz só coisa errada, somente para favorecer ele e desfavorecer a pessoa. Né? Ele quer sair por cima e dar prejuízo para outra pessoa. O comportamento do brasileiro é assim. A verdade, irmão, da maioria dos brasileiros é assim. Quando você vê alguém lutar para favorecer você, esse alguém é de Deus. Esse alguém é de Deus. Porque tem pessoas que só trabalham para desfavorecer quando anda só com mentira. O brasileiro está nessa situação. O brasileiro está perdido. Só a misericórdia de Jesus. Só de ver que o Brasil está nessa situação, o brasileiro. Mas nós vemos aqui, na época de Neemias, nós vemos Neemias orando para que Deus viesse dar compaixão, né, aos olhos do homem, para que o homem venha ter compaixão, né, dele, né, para que o rei tivesse compaixão, as pessoas venham ter compaixão dele. É Deus que ia colocar compaixão no coração do rei. Querido, você está enfrentando situação. Você está enfrentando a situação com o homem, né?
confrontando uma situação para resolver uma situação com o homem. Deixa eu te falar uma coisa, humanamente falando, você não vai conseguir, somente com Deus. Você precisa orar, orar como Neemias, para que Deus venha dar compaixão no coração daquele homem, daquela pessoa, né, que está acertando a situação com você, para que Deus venha colocar compaixão no coração daquela pessoa, e a pessoa venha lhe favorecer. Porque, humanamente falando, essa pessoa não favorece, meu irmão. É como eu acabei de falar, porque ele tem um coração corrompido. Só vai através da oração. Por que você não bota seu joelho no chão, fala, Deus, estou enfrentando tal situação, e o fulano de tal não quer pagar meu prejuízo, não quer pagar a minha situação, não quer resolver o meu problema. Deus coloca compaixão no coração dele, para que ele venha pagar o prejuízo, venha arcar com prejuízo. Esta é a oração, meu irmão. Olha aqui Deus ensinando aqui, a palavra ensinando o que você deve fazer. Para de você ficar fazendo o que você quer, para que você venha se perturbar, perder a paz, perder a alegria e tirar a paz e a alegria do outro. Tem pessoas, irmão, que ele está sem paz e ele faz todo mundo da família perder a paz. Isso é coisa de Satanás, irmão. Isso não é coisa de Deus, não. Um servo de Deus bate o joelho no chão e pede compaixão, que Deus venha ter compaixão, colocar compaixão no coração dos homens. É isso que Neemias fez. Neemias falou com Deus, para Deus, e Deus colocou compaixão no coração do rei. Deus colocou compaixão no coração do homem. Irmão, eu me lembro aqui a história de Esther. Quando Esther mandou Mordecai e todo judeu jejuar 3 dias, para poder, e ela ia jejuar com a sua serva 3 dias, para Deus colocar compaixão no coração do esposo dela, que era o rei Assuero, viesse, né, ouvir ela. E diz que Deus colocou compaixão. Essa compaixão aqui, irmão, chama-se graça. É isso que Deus dá. Esta compaixão é graça que Deus coloca no coração. Eu quero que você levante a sua mão direita, em nome de Jesus. Seja crente, irmão. Seja filho, filha de Deus. Muda essa situação. Só você vai sofrer até quando? Você vai sofrer até quando? Me fazer sua família sofrer até quando, ô meu irmão? Muda, pelo amor de Deus. Seja um Neemias nessa história. Seja Neemias nessa situação. Tenha o posicionamento de Neemias. Em nome do Senhor Jesus, tenha posicionamento como Neemias. Ora como Neemias orou. Aleluia. Receba, meu amado, essa palavra e seja diferente. Ainda dá tempo você dar a volta por cima. Você é um Neemias, irmão, na fé. Abadacandarabaçu, ederecandar, alabacandarabas. Você, minha amada, é um Neemias. Oh, glória a Deus. Não esqueça, querido. Aleluia. Deus colocará compaixão nos olhos do homem, no coração do homem, assim como Deus colocou a graça no coração do rei Assuero, Deus também colocou a graça no coração do rei, no reinado onde Neemias era copeiro e degustador. Aleluia! O nosso Deus trabalha desta forma. O nosso Deus trabalha de uma forma que muitas vezes nós não entendemos. Oh, glória a Deus! Ei, amado do Senhor, aleluia! Estas são as declarações de Neemias. Deus fará a mesma coisa com você, só depende de você, irmão. Só depende de você, irmã. Em nome de Jesus Cristo, Deus é Deus que muda a história. Deus é Deus que muda a história. Deus é Deus que muda a história, campeão, campeã.
Ah, meu Deus, oh maravilha de Deus, oh glória, 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 glória. Deus é santo, é santo. Deus é poderoso, aleluia. Consome a palavra, irmão. Receba a palavra. Deus está mudando a tua história. Deus está mudando os teus pensamentos, restaurando você. Levanta a mão e dá glória.